Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do caderno, mas a questão do porquê os alunos demoram tanto para copiar da lousa, né? Ou da lousa digital, ou seja, da lousa comum, né? Alguns alunos acabam demorando em excesso, e daí é importante que o professor saiba o porquê disso para poder ter uma solução mais funcional, digamos assim, para sua aula. Então, eu preparei aqui alguns slides e eu gostaria também de comentar de onde que surgiu esse vídeo, para vocês perceberem como é importante quando você coloca alguma dúvida sua no canal Janaína Spolidoro, né? Porque essa dúvida, gente, veio de um assinante do clube de membros, então é alguém que acessa a área secreta do nosso canal, né? Então, por que os alunos demoram tanto assim para copiar no caderno? Aproveite e se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe sempre o vídeo Nunca Materiais com as pessoas que podem se beneficiar dessa informação, ok? Então vamos lá. De onde que surgiu, né, a ideia desse vídeo? Foi de uma dúvida da comunidade que partiu deste vídeo aqui, ó, aula 1, uso do caderno. Se você não for assinante do nosso canal YouTube, naturalmente você não terá acesso a esse vídeo, porque ele é um curso completo, ele não é um vídeo informativo como esse que você está assistindo, né? Porque um punhado de informação não leva ao conhecimento, gente. Tem que ser informações conectadas, informações que foram feitas para você adquirir conhecimento. E nesse caso, somente um curso mesmo dá conta. Por isso que a gente tem a nossa escola para professores aqui no YouTube, na área restrita, né, para assinantes, a partir de R$ 6,99, que é do clube de membros. A dúvida é da Elisângela Félix, e ela diz assim, ó: estou adorando fazer parte da comunidade. Então, vocês percebam que naturalmente deve fazer diferença na aula dela. Espero que esteja fazendo, Elisângela. Poderia me esclarecer neste caso o uso do caderno? Deixamos as crianças o tempo necessário para que elas possam copiar no quadro? Porque elas costumam demorar bastante copiando, né? E daí, a partir desta dúvida da assinante aí do clube, eu achei importante fazer esse vídeo público, porque pode ser aí a dúvida de muitos professores. Antes de eu poder responder como que você faz para resolver esse problema, eu preciso dizer que a gente tem 4 motivos principais para que isso ocorra, né. Então a gente tem sim uma origem do problema e sem saber a origem do problema ninguém resolve nada, né, gente. A gente precisa saber aí de onde veio o problema para saber como que a gente resolve. São 4 motivos principais, e eu acho eles bem interessantes, porque além de serem 4, eu consegui dividir em 2 categorias diferentes. A gente vai ter o problema da calmaria extrema. Nós temos pessoas que são calmas, né, mas isso é um perfil da pessoa. Então, se a criança é calma por natureza, pode ser que ela tenha uma lentidão para fazer o caderno, e você vai ver isso em adultos também. Tem adultos que realizam a mesma tarefa, um adulto faz em 10 minutos e outro leva 40 minutos para fazer a mesma coisa, porque é da pessoa, né? Isso é um pouco mais difícil de lidar. Mas tem como dar uma acelerada também, vocês vão ver daqui a pouco. Tem aquela criança que é perfeccionista, então ela vai ter um apego aos detalhes, isso pode atrapalhar. Então é aquela criança que ela quer fazer, a letra toda redondinha, né, toda certinha. Ela vai ficar lendo 200 vezes a mesma linha para ver se está tudo certo. E também tem como lidar com esse sujeito aí perfeccionista. Porque ele pode até ser perfeccionista, mas primeiro ele tem que fazer o bom, e depois que ele fez o bom e ele tiver tempo, ele pode voltar para dar uma revisada, né? E a gente tem aquela criança que é desorganizada, ela vai perder o foco com facilidade, que ela é desorganizada exatamente porque ela não tem foco, né. Então, ela está copiando da lousa, de repente ela começa a conversar com o aluno, com o amigo, ela vai apontar um lápis, né, ela fica cansada à toa, então essa criança aí tem uma desorganização. Mas esse fica cansado à toa, ele tem um outro motivo,
que eu chamei aqui, que é o nosso quarto motivo, professor anterior. Eu até coloquei um zumbi, que o zumbi a gente sabe aí que é um morto-vivo, né? Então, gente, um professor que não dá caderno em sala de aula é praticamente um morto-vivo, porque o aluno não desenvolveu a habilidade anteriormente. Então, ele chegou lá no terceiro, quarto, quinto ano sem ter sequer utilizado o caderno. Ou se não, ele utilizou um caderno para ficar fazendo registro de cabeçalho ou do nome do professor. Isso não dá resultado. Eu já falei em 1 milhão de vídeos anteriores sobre isso, né? Então, eu não vou ficar me alongando nesse assunto, porque você pode pesquisar aí no canal de Nenis Polidori sobre caderno e você vai encontrar um monte de vídeos falando sobre o que não fazer no caderno do aluno, que é o que esses professores fazem, esses mortos-vivos, né? E daí isso acaba prejudicando a criança, né? Isso daí vai criar aquela criança que a mão cansa, sabe? Isso daí eu vou falar daqui a pouco, que eu vou começar com esse motivo aí do professor anterior, que é o meu favorito. Por isso que eu gostava de pegar primeiro ano, gente, porque eu já sabia que era eu que tinha que ensinar a criança a usar mesmo e tava tudo certo, era do jeito que eu queria. É assim que eu gosto, colocar ali o limite do jeito que eu preciso e não vir com hábitos péssimos de outra série, né? Esses três primeiros motivos, lembra que eu falei que eram duas categorias? Os três primeiros motivos são do perfil do aluno. Então, a gente lida com esse problema, esses três primeiros problemas de um jeito diferente. Esses três primeiros problemas são coisas que o professor já precisa fazer naturalmente, né? Então, toda série vai ter esses três perfis. Tenham eles sido trabalhados ou não pelo professor anterior, eles acabam é, aparecendo, assim, ficando mais evidentes durante os trabalhos com o caderno, né? Esse outro motivo do professor anterior, ele é um motivo rei, ele é o pai de todos os motivos, né? O fato do aluno ser calmo demais, ser perfeccionista demais ou desorganizado demais, também vai ser devido ao pai dos motivos, que é o professor anterior, né? Essa larva que a gente tem na educação, né? Essa larva de gente aí, o morto-vivo. Vamos começar do pai desses motivos, que é exatamente o profissional anterior que não fez o trabalho dele, tá? Vamos ser práticos aqui. Nem todo professor, gente, sabe dar o básico, né? E o básico é preciso estudar profissionalmente o caderno. Não adianta você ter sido aluno, você saber usar bem o seu caderno, se você não sabe passar isso para sua turma. Porque uma coisa é você fazer o seu caderno, e outra coisa é o aluno entender como ele deve fazer o dele. É uma coisa social, função social. Porque a gente escreve, a escrita é social e a leitura é individual. Cada um dá uma interpretação diferente para a própria leitura ou para a leitura dos outros. Mas o escrever é uma função social, né? Ela vai se tornar uma função individual mais para frente na questão de pesquisa e estudo. Mas se o professor não usar o caderno, o aluno não vai entender que esse caderno vai servir posteriormente para a pesquisa. Eu estava até conversando com a Renata, que é a nossa colaboradora, e ela contou algumas experiências dos alunos. Eu acho que talvez até seja interessante falar sobre isso em um vídeo mais para frente com a Renata. A gente dividir aí a tela para vocês poderem entender melhor aí essa questão. Talvez um vídeo em parceria possa pensar nisso, porque ela tem alguns feedbacks bem interessantes para dar dos alunos sobre uma evolução desse uso do caderno com quartos e quintos anos, especialmente com o quinto ano, quando o aluno deixa de ver o caderno como uma tarefa e começa a ver como uma criação dele. Então, isso é muito importante. Até o ponto que o próprio aluno começa a pesquisar no TikTok maneiras diferentes de você organizar seu caderno, para ele poder pesquisar de uma forma mais fácil, né? Então, isso fica bem legal. Mas voltando aqui para o nosso problema do cidadão anterior, nosso morto-vivo, se ele não sabe ensinar, ele não vai saber ensinar o aluno a fazer o caderno, porque ele não é profissional a esse ponto. Então, é um dever básico que ele não cumpre, a faculdade não ensinou, a vida de aluno não ensinou e ele não foi atrás, não mexeu a bunda da cadeira
para poder aprender isso, né? E não adianta ele comprar um certificado, ele precisa fazer um curso que seja funcional, como esse que a Elisângela está fazendo do uso do caderno, que é do nosso clube de membros por R$ 6,99. Gente, se o cidadão não tem R$ 6,99 para investir na carreira, é um morto-vivo, né? Vamos combinar. O caderno é uma tarefa de automatização. Eu vou falar mais sobre esse assunto, então eu não vou me alongar nesse slide, tá? Mas é igual dirigir, gente, precisa de treino, né? Lógico que dirigir também precisa de treino, mas eu coloquei desse jeito. É como dirigir, mas precisa treino, porque você precisa automatizar. Quando você entra no carro, você nem pensa o que você está fazendo. Por quê? Porque eu preciso que no caderno eu nem pense na hora de copiar para eu poder pensar, né? Usar o meu cérebro na hora de resolver a atividade, porque caderno não é só cópia. Se for só cópia, não tem função. Eu preciso também treinar, como treino de academia. Porque quando você não treina aquele músculo, você vai perceber que você fica mais cansado do que se você tivesse treinado. Então, por isso é importante você fazer essa tarefa de automatização. Se o professor no anterior não fez, é claro que o aluno vai ficar cansado. E ele vai ser evolutivo, cada série tem a sua própria tarefa, e cada professor que peca no trabalho dele vai atrapalhar o próximo. O primeiro motivo, a primeira instrução que eu dei e a última, a gente vai falar mais aqui, ó. Nem todo professor sabe dar o básico, e eu já falei sobre os 6 deveres básicos de todo e qualquer professor aqui no canal. É um vídeo público que você pode assistir, porque ele é informativo. E vai ser evolutivo, cada série tem sua tarefa. Por isso eu tenho o vídeo, o que o aluno deve fazer no caderno do infantil ao 5º ano. E devo falar série por série sobre isso. Vou deixar esses 2 vídeos no final como sugestão para você assistir. Aqui na tela mesmo é só clicar, você vai direto para o vídeo. E a gente tem a importância do automatizar, que eu prometi que eu ia falar com mais detalhes, né? Sobre o automatizar, gente, o cérebro precisa mudar o foco da cópia para a atividade. Então, no começo, a gente treina a cópia mesmo. Não a cópia sem função, é uma cópia com uma atividade mais simples, para que o aluno possa automatizar a escrita. Treinar esses músculos da mão para que ele não sinta cansaço, para que a mão não fique doendo. Então, aquele aluno que a mão dói, que ele fica cansado, é porque ele não treinou como deveria, não automatizou. Os músculos envolvidos, eles não podem cansar, por isso que a gente automatiza esse uso do caderno. E o professor pode evoluir de etapa quando está automatizado. Se eu tenho isso automatizado, eu não preciso gastar 2, 3 meses do meu 4º, 5º ano para fazer a tarefa que outro professor não fez. E isso vai ser muito importante para que o aluno não venha com aquela história, ai, minha mão está cansada porque o professor anterior não fez o que deveria, né? Então, o aluno não treinou os músculos e, portanto, ele não consegue acompanhar a turma. É assim que funciona, gente, a automatização. Sobre os motivos do aluno, são atitudes do professor que podem modificar esses 3 perfis aí. Então, conforme a gente faz o nosso trabalho básico, que isso vem antes do livro didático, vem antes dos relatórios dos alunos, vem antes de um monte de coisas que a escola faz, né? Vem antes da tecnologia, tudo isso vem antes da tecnologia, de muitas coisas que o professor faz, porque é básico, né? Então a gente precisa definir um tempo limite para a tarefa da lousa. Eu sugiro o tempo de 40 a 50 minutos e que não extrapole esse tempo. Deu 40, 50 minutos é porque se o aluno não copiou, se foi a turma toda é porque o professor passou lição demais. Se foi um ou outro aluno, um grupo aí de 1/3 da sala, é porque esses alunos precisam de novas estratégias para caderno. E daí a gente pode levar para casa. Não terminou, você vai levar o caderno do colega para casa para poder terminar com um termo de responsabilidade de entregar no dia seguinte. E isso deve ser tratado na reunião de pais. Você pode dar dicas para o aluno terminar no prazo. Então, você pode falar, por exemplo, quando eu estava no 1º ano,
eu tenho umas memórias muito nítidas desde quando eu comecei com 2 anos a escola, que eu comecei a minha escola com 2 anos, né. Quando eu tinha que copiar caderno, a lousa, né, quando eu estava no primeiro ano, a professora passava, tipo, a lousa toda, dividida, né, era uma lousa bem comprida, eu lembro bem, ela dividia em 3 ou 4 partes. E, gente, no primeiro ano eu não morri, estou viva. A gente copiava umas 3 vezes essas 3, 4 partes, porque na época a gente não tinha xerox. Quando eu era pequena, não tinha xerox na escola, né, fotocópia. Então, o aluno tinha que fazer, inclusive, a avaliação à mão. Então, vocês imaginam o quanto eu sei de caderno por causa disso. E daí eu lembro que eu era muito lenta na escola. Eu fui uma aluna lenta para copiar no caderno. Até que meu pai, não foi a professora que percebeu, foi meu pai que percebeu que o que eu fazia? Eu lia palavra por palavra. Eu já sabia ler tudo, mas eu lia palavra por palavra para escrever. E tem aluno que na sala de aula eu percebia que lia letra por letra, né? Então isso fazia com que ele demorasse demais. Quanto mais eu conseguir memorizar do que eu estou lendo na lousa, isso também treina a memória, que às vezes a professora fala: "Ai, meu aluno não lembra de nada". Não lembra, culpa sua que não treinou, sinto lhe informar, né. Quando eu leio lá a frase inteira, então, a primavera é uma estação que tem início, daí eu vou lá para o caderno. A primavera é uma estação que tem início. Eu estou treinando minha memória e minha velocidade de escrita. Mas isso é só um dos fatores que leva a criança a ser lenta. Tem outros fatores, né? Então você precisa perceber o motivo da lentidão, se é porque ele conversa, se é porque ele vê letra por letra, palavra por palavra, ou se é uma calmaria da criança, né? Aquela criança calma em excesso, ou se ele é perfeccionista, apaga demais. Tem aquele aluno, gente, que apaga tanto que a caderno até rasga, né? Então você precisa perceber a fonte do problema para poder dar dicas para a criança de como melhorar isso, né? Então você vai dando dicas de como que a gente termina. Gente, procurem ler a frase toda, daí vocês escrevem a frase toda no caderno, que assim vai mais rápido. Então você dá dicas na geral para a criança poder ser mais rápida, né? Se o aluno é desorganizado, essa dica aí é mais para a questão dos desorganizados, gente. Sabe aqueles joguinhos que a gente vende a R$ 2,49? Tem alguns joguinhos que são de funções executivas, que é memória, atenção e flexibilidade cognitiva. Muitas vezes, se você trabalha esses joguinhos fora do caderno, a criança começa a dar resultados no caderno, né? É uma coisa que você trabalha fora para poder tirar um pouco o foco do problema, mas que dá resultado no caderno. Então, é um investimento baixo que dá muito sucesso, aí tá, a taxa de sucesso aumenta na questão do fazer o caderno. E a gente tem a regularidade. Regularidade é tudo com o caderno. É preciso que o aluno faça todos os dias, sim, né? Tanto que no Clube das Joaninhas, quem é membro aí do clube, que por enquanto tem só de primeiro ano, mas para o ano que vem a gente já está preparando de segundo ano, a gente tem lições no caderno todos os dias, gente. Então, todos os dias a gente tem essa questão de escrever para poder desenvolver o estudo autônomo, porque caderno é autonomia. O livro didático, ele vem pronto, então, na verdade, ele despeja o conhecimento na criança, ele não faz a criança construir. E isso é o que leva a criança a não ter autonomia. Já falei sobre o livro didático, eu estou até achando que faz tempo que eu não falo, é capaz de logo fazer um novo vídeo sobre. Mas a gente tem a necessidade do caderno independentemente do recurso extra que a gente tenha, seja método de ensino, sistema didático, livro didático, tecnologia, tablet, não tem como fugir do caderno, tá? Porque a gente é analógico, a gente não é digital, a gente não é um robô. Então a gente precisa, sim, ter essa experiência corporal do caderno. Isso é super comprovado. Eu posso até trazer outro dia que geralmente vídeo com estatística não dá muito público, né? Mas eu tenho um artigo que eu li recentemente que desde 2016 tem sido estudado, mais de 200 mil pessoas foram testadas
E assim, a taxa de sucesso de quem usa caderno é imensamente maior do que de quem usa tablet, por exemplo, na sala de aula. Então é importante aí essa questão de tratar desses motivos aí de usar caderno em sala de aula. Só que você precisa ser um profissional e você precisa saber o que faz. Para isso, a gente tem 3 cursos que são importantes ali na área restrita, que é um desses que a Elisângela faz, que é o uso do caderno. A gente tem o curso Uso do Caderno, que começa no Membros Raiz e vai para o Cubo Mágico, porque a gente tem algumas coisas que precisa mais maturidade do profissional, né? A gente tem o curso Caderno Quadriculado, que é do Cubo Mágico, e a gente tem o curso Como Ensinar Letra Cursiva, que é no Caderno de Caligrafia, que começa no Raiz e vai para o Cubo Mágico. O que que acontece, gente? Para você ser membro Cubo Mágico, você paga R$ 6,99, né? Quer dizer, nada. O que que custa isso? Né? Se você deixar de fazer a unha uma vez aqui, pelo menos em São Paulo, você paga 3 meses de Cubo Mágico. De Cubo Mágico não, desculpa, de Raiz. O Membros Cubo Mágico, ele custa R$ 29,99, que é quando você estiver preparado para dar seu próximo passo como profissional. Nossa intenção é que o professor comece no Raiz e que ele crie a maturidade para estar no Cubo Mágico em breve, né? Se você gostou dessa nossa proposta de formação, você entendeu que você precisa saber pelo menos o básico do profissional, você pode entrar em contato com a Cirlei pelo WhatsApp 11 988084676 e pedir para ela como que você faz para se tornar um membro do canal. Ou você pode clicar no botãozinho Seja Membro, que está embaixo desse vídeo, e daí você já escolhe ali a associação que você precisa, e nessa associação você faz lá o pagamento. Qualquer dúvida que você tenha, como que eu pago por Pix, ou não estou conseguindo fazer associação, como que eu faço, ou se você é raiz e quer virar cubo mágico, você não sabe fazer o upgrade, fale com a Cirlei no WhatsApp 11 988084676. Gostou do vídeo, gente? Curta. Se você tiver alguma dúvida sobre o caderno, escreva nos comentários, porque pode virar um outro vídeo, como fiz aí com o da nossa colega Elisângela Félix, né? Até nosso próximo encontro e bom trabalho para vocês. Boas anotações no seu caderno profissional. Até a próxima.